Certa vez tiveram uma dúvida e resolveram fazer uma consulta a pessoas em seus leitos de morte, pessoas em estado já terminal, e ao mesmo tempo funcionários da área da saúde que cuidavam destas pessoas. E a pergunta foi muito simples, muito objetiva. Quais são os maiores arrependimentos que uma pessoa tem quando ela já sabe que está prestes a morrer e infelizmente tem data? Uma coisa é quando nós sabemos que vamos morrer, mas quando que isso vai acontecer? Está longe, não está? Está muito longe. Por mais que você diga, não está muito longe assim, está perto, mas você está preparado para morrer hoje? Você quer morrer hoje? Todo mundo diz, eu não quero viver 100 anos, você quer ir embora agora? Não, peraí que eu tenho que ajeitar um negocinho ainda. Tem uma gaveta para deixar arrumada antes de eu morrer. Quando a morte é inevitável no sentido da sua proximidade, as pessoas passam a pensar muito mais em coisas que gostariam de ter feito e não fizeram. E esta foi a enquete que fizeram para funcionários da área de saúde e pessoas em estado terminal. Mas não é aquele estado terminal de quem ainda tem meses, não. Você tem poucas horas de vida. Qual o seu maior arrependimento enquanto você está se despedindo da existência? E perguntaram para funcionários da área de saúde. Você que está sempre trabalhando com pessoas que estão passando por momentos de dor e vindo a óbito, o que elas mais dizem em termos de arrependimento? Um grupo de médicos médicos, enfermeiros, etc., conseguiram listar pelo menos 5 características de arrependimentos de pessoas cuja morte, a sensação da morte era real. Não é algo que para nós aqui nessa noite é tão somente filosófico. O conceito de morte, não, para eles a morte era iminente. Curiosamente, vocês já pararam para pensar o quanto que a morte, por mais que ela não seja algo que nós queiramos pensar, mas ela está sempre pulsando dentro de nós? Sempre. Qual é o maior motivo da nossa ansiedade? Qual é o maior motivo da nossa frustração? É a falta de eternidade. Porque quando você tem eternidade dentro de você, faz diferença ter ido ou não ao Palácio de Buckingham? Nenhum. Quando você tem eternidade dentro de você, faz diferença ter um imóvel de 1.000 metros quadrados e um imóvel de 10 metros quadrados? Mas quando não há eternidade, só há esta vida, meu amigo, um imóvel de 1.000 metros quadrados é um grande objetivo. Morrer e não ter ido a ver o Palácio de Buckingham, então não vivi essa vida. É o tempo todo. Por mais que você não pense na morte, mas a sensação de que a vida está acabando e você ainda não se realizou é gigantesca. Entenda, a questão não é deixar de ter desejos, mas é a ansiedade. O indivíduo acha que porque não conseguiu determinada coisa, logo ele se encontra em estado de infelicidade. É muito forte isso. Pessoas que se encontram frustradas, mas pelo quê? Porque não conseguia alcançar tais e tais objetivos. E daí? O indivíduo se encontra prostrado em frustração. É excesso de certeza da morte e ausência de eternidade. Porque quando se é eterno, daqui a 500 anos, sabe quantas pessoas lembrarão de você? Para as pessoas que estarão vivas em 2519, vai fazer diferença na vida delas alguma coisa da tua vida? Vai fazer diferença onde você estará alguma coisa da vida dessas pessoas de 2519? Quando se tem a eternidade dentro de si,
A ansiedade, ela baixa a fervura de uma maneira impressionante. Mas quando não há eternidade, só existe a sensação de que o tempo está o quê? Acabando. Daqui a pouco eu faço 30, daqui a pouco eu faço 40, daqui a pouco eu faço 50, daqui a pouco começa o meu declínio aos 60, daqui a pouco começa o meu ostracismo aos 70, daqui a pouco eu estou pedinte aos 80. Ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Será que eu vou morrer dormindo? Será que eu vou morrer cansado? Será que eu vou morrer no hospital? Será que eu vou morrer passando mal? Será que... Ansiedade. Por falta de eternidade. Quando há eternidade, é outra coisa. Perguntando a esses grupos de profissionais de saúde, eles formularam algumas definições de arrependimentos. E a maioria daqueles em estado terminal, faltando horas para morrer, trouxeram um primeiro arrependimento, onde eles diziam: se eu pudesse começar a minha vida de novo, eu buscaria viver a vida que sonhei, não a que sonharam para mim. Primeiro arrependimento, em uma lista de diversos, o arrependimento mais citado por pessoas próximas da morte. Se eu pudesse começar minha vida de novo, eu buscaria viver a vida que sonhei, não a que sonharam para mim. Não ter vivido a vida que idealizou, mas as que outros planejaram, é o primeiro maior arrependimento das pessoas perto de morrer. Características de pessoas que se encontram arrependidas por não terem vivido a vida que elas idealizaram, mas foram marionetadas por terceiros. Primeiro, é uma sensação de sonhos não conquistados impressionante. O indivíduo quase não levanta da cama, tamanha frustração. Ele acorda de manhã e ele diz: eu era para ter sido bailarino, eu era para ter sido empresário do ramo do café, eu era para ter sido instrutora de alpinismo, eu era para ter... Ele já acorda de manhã pensando que não foi. Consegue mensurar o nível de ansiedade de uma vida assim? Que o tempo todo lamenta o que não alcançou. Segunda característica desse arrependimento são as decisões equivocadas. O indivíduo não consegue perdoar-se. A vida é um arco onde o tempo todo ele lembra o quê? Cá entre nós, tá? Alguns até pensam o seguinte: se eu tivesse jogado na loto, quem sabe eu teria ganho. Mas eu não joguei, continuo pobre. Outros pensam: se eu não tivesse abandonado tal curso, ou se eu tivesse trocado de curso. É uma vida inteira lamentando decisões que foram tomadas, ou decisões que não chegaram sequer a ser cogitadas. Terceira característica desse arrependimento: não ter aproveitado a liberdade que a saúde traz até acontecer o quê? Perder. Vocês já repararam, por exemplo, o quanto que o ímpio, do ponto de vista de aproveitar a saúde, quanto que ele arrebenta? Meu amigo, é paraglider, jet ski. O cara sobe, o sonho do cara é escalar o Everest. E os crentes estão sempre reunidos, muitas vezes, em quatro paredes, orando a Deus que Deus abençoe a natureza, mas é o ímpio que está catando latinha no meio do mato. E muitas vezes os crentes, eles lamentam, em um determinado momento, eles olham qualquer atividade física e eles consideram essa atividade física uma perda de tempo. Por mais que a Escritura diz: o exercício físico para pouco é proveitoso em relação à eternidade. Mas do ponto de vista da vida aqui no momento presente, meu Deus, vai perder tua saúde para tu ver. A palavra do Senhor ainda diz: o exercício físico para pouco é proveitoso. Todavia,
que o cristão faz quando pega esse texto? Não é necessário investir na saúde. O que acontece conosco? Todo mundo cheio do Espírito Santo, e a saúde uma bomba. E isso porque o crente parte do pressuposto que o corpo é templo de quê? Isso porque o corpo é do Espírito Santo, hein? Imagina se fosse do próprio crente. Por isso que eu digo a você, abrindo aqui o meu parêntese de confissão, eu não posso mais comer um monte de coisa, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são convenientes. Eu estou resignado. Você está rindo, Aguinaldo? Eu brinquei muito, Aguinaldo. Olha, eu sou noctívago. Mas, se bem que depois que Stefani cresceu, não, passei a dormir de noite, que era uma beleza. Mas antigamente, 2 horas da manhã eu acordava. Ia até às 6. Acordava às 3. Emendava com levar Stefani para o colégio, vir para a igreja. Sempre fui assim da madrugada, sempre. Aí tinha uma hamburgueria perto lá de casa que os caras fechavam 3 da manhã. 2 horas o telefone tocava, eles, o de sempre, seu Anderson. Claro, eu quero, no meio do cheddar e do bacon, achar umas batatas fritas. Esse era o pedido, 3 da manhã, meu amigo. Era uma beleza, até que a vesícula cobrou. Olha, mas como eu me lasquei. Por isso que eu não sinto saudade, eu estou resignado. O que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Comi o que quis e o que não queria, eu pedia também para experimentar. Então, estou out. Agora, quantas vezes nós, cristãos, não investimos na saúde? E aí, quando chega a determinada idade, vem as vontades. Quais vontades são? Poxa, eu sempre gostei de correr, né? Eu podia ter feito isso. Sempre gostei de pedalar, podia ter feito isso. O corpo é templo do Espírito Santo, mas está uma bomba, meu amigo. Isso porque é do Espírito Santo. Palavra do Senhor, aliás, característica desse arrependimento: sonhos não conquistados, decisões erradas ou não tomadas, não ter aproveitado a liberdade que a saúde traz até perdê-la, o que faz as pessoas não seguirem suas vidas ou projetos. Você já parou para pensar o seguinte: por que você não seguiu adiante um projeto que você tinha? Você pode dizer, faltou dinheiro, faltou tempo, tal, tudo bem. Mas com toda a sinceridade, por que você não seguiu em frente? Por que determinadas decisões você tomou, mesmo intuindo que não era melhor? Você abandonou projetos. Todos nós temos iniciativas, nem todos temos acabativas. Começa um troço e larga, começa alguma coisa e larga, começa um negócio e deixa para lá. Sabe o que nos faz muitas vezes não levarmos adiante projetos ou desistirmos desses projetos? Primeira coisa, medo de quê? Acredita. Imagina, medo sabe de quê? Medo de errar. O indivíduo tem medo de errar. Ele acha-se no direito de ser um indivíduo que não pode errar. Então ele acha que ele tem sempre que dar um tiro certeiro. Medo de errar. O medo faz com que o indivíduo não assuma seus erros e siga em frente. Segundo, medo de assumir as consequências da própria o quê? Da própria vida. Por que tantas pessoas hoje vão chegando a determinadas idades, elas preferem não ter vida, elas preferem continuar vivendo a vida que elas tinham, mas essa vida que elas tinham é uma vida de obediência, não é uma vida de liberdade. Um exemplo, minha filha ainda está naquela fase, pega tal negócio papai, ela vai e pega. Filha, pega tal coisa papai, ela vai e pega. No meu projeto, no meu sonho, eu vou estar com 100 anos e vou dizer, pega tal coisa papai, ela vai pegar, ou então pedir para um netinho. Mas aqueles, ela com 6 anos faz isso.
Mas há aqueles que fazem isso com 18, com 25, com 30, com 35, com 40, porque tem medo de ter a sua própria o quê? Sua própria vida. Tem medo de ter o seu próprio metro quadrado. Tem medo de receber um boleto no seu nome e naquele mês está curto de grana. Medo de assumir as consequências da própria existência. Felicidade traz medo. Há pessoas que têm medo, inclusive, de serem, sabe o quê? Felizes. Já parou para pensar que muitas vezes você não é feliz, não por falta de oportunidades, mas porque você tem medo? Se você for feliz, vai acabar aquela narrativa de que você é um coitado. Sabia disso? Às vezes nós nos acostumamos com que as pessoas nos vejam como o quê? Como um coitado. A pessoa está acostumada a ser vista como tadinho, coitado, coitada, tadinho, não tem isso, não tem aquilo, não é isso, não é aquilo. E às vezes nós temos medo de sermos os donos de nossas próprias vidas. Às vezes nós temos medo de quebrar. Às vezes nós temos medo de ter que dar um passo atrás para dar daqui a pouco 3 passos adiante. Medo. O que faz com que hoje várias pessoas de faixas etárias acima pelo menos dos seus 20, 23, 25 anos, gente com 40, com 50, ainda esteja vivendo sobre total responsabilidade de seus pais. Medo. Entenda, não é nem o conceito de morar junto, isso a vida nos dá revés, aí circunstâncias, às vezes dá um passo para trás. Mas o pai ainda ser responsável, a mãe ainda ser responsável pela existência. Mas não é medo de sexo, porque se fizer filho, dá para o pai e para a mãe tomar de conta também. Medo da vida ser somente sua. Queridos, o que o Evangelho nos ensina acerca do medo, e o que o Evangelho nos ensina acerca do medo de assumir as consequências de nossos atos? Acabamos de ler, Mateus capítulo 1, verso de número 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? É do? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 31. Mateus capítulo 10, verso de número 31. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos o quê? O que mais que o Evangelho ensina acerca do medo? Você acha que em algum momento o Evangelho vai legitimar o medo? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, verso 27. Mateus capítulo 14, verso de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom? Que mais? Não? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso de número 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, 2 pontos, todos. Abra sua Bíblia, Mateus 28, verso 19. Aliás, perdão. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, todos, eu sou o primeiro e... O que a Bíblia fala acerca de medo?
É para não ter medo. E a Bíblia ensina como não ter medo? Ensina? Você acabou de ler, o que você aprendeu aí da Bíblia ensinando acerca de como lidar com medo? É para fazer o quê? Quantas orações do Pai Nosso? Quantos jejuns? Qual o nome da entidade satânica que traz medo na vida do crente? O que a Bíblia acabou de te ensinar acerca do medo? Sabe como é que você vence o medo? Sabe como? É dando uma ordem. Acaba aqui. Sabe como é que você ama? É dando uma ordem. Eu tenho que amar. Sabe como é que você afugenta o diabo? É resistindo. É dizendo não. Nossa vida é repleta de imperativos. Naquilo que é imperativo, nós queremos tratar com subjetividade. Naquilo que em tese é subjetivo, nós queremos ser afirmativos. Medo, sabe como é que você lida com medo? Você não tem medo de determinada coisa, não, você tem medo de você. Aquela coisa não te faz mal nenhum, mas existe alguém dentro de você chamado você que tem medo dela. O que você faz com você mesmo? Não tem a ver com o objeto, tem a ver com você. Você tem medo de alguém? Cada um de nós tem medo de alguém. Cada um de nós pensa, não tem medo de ninguém. Até você observar chegando na esquina aquele valentão da tua época de colégio. E não é que o cara continua mais forte. E não é que o cara ainda continua valentão. E você se sente aquele cara rejeitado, mal ajambrado daquela época de colégio. Você tem medo daquele cara? Não. Existe alguém dentro de você que tem medo. Você não tem que tratar com ele, tem que tratar com este alguém. Quando você resolve aqui, o lado de fora, meu amigo, já está resolvido. Mas nós não queremos lidar com medo. Muitas vezes até achamos que aquilo que é feito a nós não tem a ver com nossas capacidades, com nossas condições. Mas a síndrome do coitadismo nos faz achar que nem somos capazes. Medo de ter a rédea da própria vida. Quer ver? Vou te dar um testemunho de algo prático que aconteceu. Eu nunca falei isso. Mas eu sempre tive assim um medo de dirigir um negócio. Meu pai não dirigia. Sempre tive medo de dirigir. Hoje quem me conhece sabe que eu dirijo conduzindo Miss Daisy. Uma leveza, uma sensibilidade, uma coisa assim. Poxa, meu. Mas eu tinha medo enorme. Aí uma reunião do presbitério, saindo daqui, o presbítero Hanner Jogemias chega para mim e diz, e o carro, você está de carro aí? Não, eu moro aqui perto, mas teu carro fica guardado aí? Não, eu não tenho. Você não dirige? Não, eu não dirijo. Você tem que providenciar uma carteira. Lembra disso, padre? Aí eu cheguei para ele e falei, não, mas eu tenho medo de tirar a carteira. Entrei em autoescola as 3 vezes, nem concluí o negócio. Passava do teórico, chegava no prático, me dava uma travada, nem ia para a prova. Eu deixava cancelar, começava o ano seguinte. Até que o presbítero Hanner disse para mim o seguinte, não, tem uma autoescola que depois que você se habilita, você vai nela e aí você vai dirigir, mas sem o estresse, tem que tirar a carteira. Fica aqui pertinho na José Higino. Falei, legal. Gleice, eu vou aprender a dirigir. Aí fomos lá, aí a moça falou, essa autoescola é só para quem já tirou a carteira. Falei, tô fora. Aí esse problema é seu. Ela foi e tirou a carteira primeiro. Perfeito. Aí voltei, vai pagar de novo tudo, aqueles troços todos, paga aquilo tudo, aquela dinheirama, volta a fazer autoescola, reprovo na primeira prova, falei, tô fora. Quer saber de uma coisa? A direção não é para mim, ainda bem que eu casei com uma mulher que sabe dirigir. Até que um dia, uma quarta-feira, a autoescola liga e diz o seguinte, olha só, o teu Renasce vai vencer. Vence semana que vem. Dá tempo ainda de colocar você para fazer mais uma prova. Você aceita?
Para desencargo de consciência, botei no viva voz, a mulher está ouvindo, vai achar que eu sou covarde de tudo? Não. Aceito. Tá bom. Na quinta-feira vou ter aula. Quando eu vou fazer a última aula prática antes da prova, 6 meses sem dirigir, eu lembrava de alguma coisa? Não lembrava nada. Na sexta-feira, no dia da prova, falei, bom, já que Gleice dirige, pelo menos ela me leva lá, vê eu reprovando, e eu volto fazer o quê? É da vida, não tem problema não. Deus nos ama. Quando eu estou fazendo a barba, toco o celular, é do abrigo. A Stephanie estava abrigada. Seu Anderson, nós concluímos os estudos. De nossa parte, nós entendemos que a Stephanie deve ficar com você e com a sua esposa. Agora é com o juiz. Mas o material está aqui. Se o juiz liberar, você já pode levar sua criança hoje. Infelizmente, isso não foi possível, né? Mas a mulher não sabia, eu também não. Em agosto. Quando eu ouvi isso no telefone, eu falei, obrigado, desliguei. Falei, cara, eu vou buscar minha filha de carro. Fui na prova e passei. Não tinha a ver com carro, tinha a ver comigo. Medo. Medo. Estou dando um exemplo que para você pode ser ridículo de estapafúrdio, mas para quem tem medo, nossa, não tinha nada a ver com carro. Carro hoje é o contrário. Nossa, fico vendo aqueles Moscow Car americanos de olha, um carro com 600 cavalos. Nossa! Medo. Medo te paralisa. Medo não faz você seguir adiante. Medo faz com que você culpe as pessoas. Medo faz com que você ache que a vida não lhe foi grata. Meu amigo, se a vida não lhe foi grata, caia em cima da vida com todo o seu ímpeto. Mas não vai com medo não. Porque se você for com medo, você já perdeu. Medo. Fuja do medo. Segunda dúvida que as pessoas têm em relação a esse tema. Idealizaram uma vida para mim que não era a vida que eu queria. Mas ainda dá tempo de eu puxar esse freio de mão, dá tempo de eu organizar as coisas. Mas como é que eu vou escolher? Se eu não vou ter mais meu pai, minha mãe, meu amigo, meu mentor para escolher por mim, como é que eu vou escolher? Qual o meu critério para escolhas? Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12. Qual o meu critério para as escolhas da minha vida? Primeiro, não tenha medo, especialmente medo de errar. Você vai errar muito, vai errar rude, vai errar grosseiramente, vai errar bastante. E quer saber? Continue. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo das pessoas dizerem que não vai dar certo. Você quer agradar quem? Você acha que você consegue agradar todo mundo? Dificuldade nossa, sabe qual que é? Nós queremos muitas vezes viver um culto a si mesmo. Nós queremos que na nossa lápide tenha lá fulano, marido isso, esposo isso, pai aquilo, fiel não sei o quê. Você acha que vai ter isso? E se tiver escrito vai ser verdade? Nós temos esse culto a nós mesmos, não posso fazer que vão pensar de mim, não, eu tenho que... Aí se nivela por baixo. Não prossegue a própria vida com medo do pensamento do outro. Se o outro não é gente o suficiente para verbalizar este pensamento, meu amigo, segue adiante. Segue adiante, com coragem, sem medo. Com toda sinceridade, você talvez se sinta nessa noite todo travadão, com medo de tomar determinadas atitudes, porque você não sabe o que vão falar de você, né? Beleza. Você sabe o que falam de você já hoje? Tu acha que falam bem de tu? Outro dia encontrei um pastor e falou, olha, estão falando tão mal de mim. Falei, cara, a novidade é você encontrar alguém que fale bem de alguém. Você encontrar alguém que fale bem de alguém, faça um culto de ação de graças. Que o normal está sendo todo mundo queimar todo mundo, meu amigo. Quem presta nessa vida hoje? Ninguém. Ninguém presta. Alguém presta?
Ninguém. Você está aí travadão porque você tem medo da opinião pública. Mas o que as pessoas falam de ti, cara? Tu acha que ela fala bem de tu? Sério mesmo? Tu acha que tu é bem quistão como tu acha que é? Não é não, meu amigo. Infelizmente a norma da casa hoje do brasileiro está sendo, sabe o quê? Espinafrar com tudo e todos, nada está prestando. A norma da casa é fazer crítica, não alto, do outro. Todo mundo hoje é especialista na vida alheia. Mas ninguém te chama para um churrascão porque você é uma pessoa boa. Não, isso não. Você está travado por medo do que vão pensar de ti? Faz isso não, meu amigo. Vai à luta. Com gosto. Como escolher bem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são o quê? Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são legais. Todas as coisas me são possíveis. Mas nem todas me são o quê, gente? Nem todas me convêm, minha gente. O que você não pode? Tem alguma coisa que você não pode? Você pode tudo. O que você não pode? O que você não pode? Claro que você pode. Agora é claro, dependendo do que você puder, as consequências serão em cima daquilo que você pode. Simples assim. Você pode daqui pular lá embaixo? Pode. Mas você quer com isso cair bem? Não vai. Todas as coisas lhe são possíveis, mas nem tudo nos é o quê? Conveniente. Tem coisas que para você hoje não lhe são o quê? Conveniente. Tem coisa que hoje aos 39 me convém. Com 60 não vai ser mais conveniente. Com 39 não me é conveniente. Com 70, meu amigo, não tenha dúvidas. A vida é isso. O tempo todo você vendo o que convém e o que não convém. Você tem dúvidas? Se tu é casado, tua mulher sabe. Se tu é casado, teu marido sabe. Se tu tem filho, teu filho sabe. Se você não tem filho, não tenha dúvidas. Consulte amigos que não se conhecem. Um amigo do trabalho, um amigo do cursinho, um amigo dos teus sommeliers aí da vida. Pergunta. Se 3 pessoas que não se conhecem dizem para você que não rola, é porque não rola, cara. Simples. Tudo te é possível. O que você não pode? Você pode vir de bermuda? Eu posso vir de bermuda e pregar aqui de bermuda? Posso. Eu faço isso em mente. O que eu não posso fazer aqui? Se eu tenho bermuda, eu posso. Mas é conveniente? Não é, meu amigo. Mendes é Mendes. Santuário é santuário. Não é conveniente. Eu posso demolir esse púlpito, jogar fora esse púlpito, botar aqui uma prancha? Posso. O que me impede? Vão me dar um mata-leão? Vão brigar comigo? Vão me tacar fogo? Não, bota aqui. Mas é conveniente? Claro que não, meu Deus. É uma igreja histórica, tradicional. Não é conveniente. Não tem a ver com pode ou não pode. Tem a ver com conveniências. E nós chegamos em um nível onde as pessoas perderam a noção do que é conveniente. E hoje você lida com pessoas que são o quê? Inconvenientes. Chatas. Um porre de você lidar, tamanha inconveniência. Tudo me é possível, tudo te é possível, mas nem tudo te. Todas as coisas me são lícitas. Ah, meu amigo, o que eu posso? Eu posso todas as coisas. Mas eu não vou me deixar dominar, não vou me deixar viciar. Eu não vou deixar com que nenhuma dessas coisas que eu posso, elas exerçam domínio sobre mim. Comida exerce domínio sobre nós. Você está sentado aqui, você está pensando o quê? Mas vou jantar o quê? Você está sentado aqui pensando, poxa, hoje vai ser fraco, hoje eu não quero dar trabalho em casa, mas amanhã no almoço, eu vou dar uma escapada, eu vou no resto, meu amigo. Você faz planejamento de prazer estomacal.
Faz calendário de como se dá bem na pança. E os calendários, os mais rudescos possível, que você não conta para ninguém, meu amigo. Aquela fuga na geladeira de madrugada, aquele cuscuz já ali pronto, aquela lata de leite condensado que você nem botou na geladeira para ser rápida, ela cai toda. Você já programou isso para sábado. Tudo te é possível, mas você não pode se deixar dominar por nada. Você ficou viciado em comida? Tinha um conhecido que ele dizia, não, eu bebo, mas eu não sou alcoólatra não. É mesmo? Não sou. Eu já fiquei para mais de 15 dias sem beber. Falei, 15 dias sem beber? Rapaz, olha. E aí? Eu achei que era brincadeira, mas era sério. Eu provei lá em casa que eu não sou alcoólatra, eu fico sem beber quanto tempo eu quiser. Quantos dias foram? 15. E depois? Aí o santo ajudou, descarreguei tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo viciar por nenhuma delas. Existe alguma coisa na sua vida que você se tornou dominado? Aquele bem que você quer fazer que você não faz, mas esse mal, essa desgraça desse mal, todo dia o que ela faz? Ela não bate a tua porta. Ela pega o seu celular, pega o seu mouse, pega o seu carro, ela pega o seu corpo, ela te domina. Essa aqui é a sua base de escolha. Todas as coisas eu posso, mas eu tenho que lidar sempre com o que é conveniente para o momento que eu estou vivendo. Todas as coisas eu posso, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Nada. Jesus tem uma frase tão linda e nós encerramos com ela, onde Jesus era senhor da sua própria vida, e era dono da sua própria vida, e era dono até do tempo que haveria de morrer. Quando ele próprio diz, a minha vida, ninguém tira de mim, sou eu que dou. Antigamente, os idosos, eles escolhiam, Isabel, Natália, isso não é da época de vocês. Nós vivemos hoje um outro tempo. O tempo que nós vivemos hoje é que nós não queremos sofrer, nós não queremos angústia. Por mais que Jesus tenha se angustiado, nós não queremos angústia. Sofrimento, por mais que Jesus tenha sofrido, e sofrimento seja algo natural da existência humana, nós queremos diminuir ou sumir com qualquer possibilidade de sofrência. Então, se eu vou sofrer, eu já tomo um remédio que eu não quero sofrer. Se eu vou me angustiar, eu já tomo um remédio que eu não quero me sentir angustiado. Essa tem sido a nossa vida. Mas houve um tempo onde os idosos, vocês acreditam que eles escolhiam o tempo até que eles iam morrer? Sabiam disso? Não é eutanásia, não. Mas era normalmente assim, chegava um determinado momento onde o indivíduo ele cansou, queria mais. Já tinha feito tudo o que tinha que ter feito, já deu terreno para todo mundo, já viu os netos, cansou. Quando morria o cônjuge, então, aí que ele, não, já, essa vida para mim já foi. Sabe o que eles faziam? Trocavam de casa. Vocês vêm morar nessa casa que é grande, eu vou para aquele quartinho lá dos fundos, que ali é menor para mim, ali é mais jeitoso para mim, eu não tenho mais nada mesmo. Aí aos poucos deixaram de comer. Não quero comer mais não, estou sem gosto, estou perdendo o paladar. Ao ponto que quando nós éramos, não sei se já aconteceu com você, na sua infância, mas sempre tinha aquele voinho que morava na casa de um parente no quartinho dos fundos, que todo mundo dizia o quê? Vai lá pedir a bênção ao seu avô. Você ia? E o medo? Era ou não era? E o medo? Aí você ia até o vovô, aí o vovô vinha devagarinho naquele passo do elefantinho, via quem estava lá, não reconhecia ninguém, mandava beijo, sumia. Mas era gente com tamanha maturidade de vida, que até acerca da existência ou não, eles percebiam que naquele momento já não lhes era mais conveniente viver. Isso naquela época. Hoje, o indivíduo fica deprimido aos 30, porque um dia vai morrer.
quer seja com 70 ou 80. Toda ausência de eternidade traz ansiedade para o presente. Toda presença de eternidade faz a ansiedade ficar achatada. Isabel, Natália, o que vocês podem, minhas filhas? Vocês podem tudo, mas na idade de 12, 11 anos, nem tudo é conveniente para vocês. Coisas que lhes serão convenientes com 20, com 30, não é hoje. O oposto é verdadeiro. Coisa que hoje vocês podem fazer com 20 e 30 não vai ser conveniente. Vocês podem fazer tudo, mas vocês nunca podem se deixar viciar por nada. Se tornou um vício, corta. Deu para entender?